Quando o assunto é função sintática, você aí do outro lado precisa saber a diferença entre os predicados. Não sabe o que é isso? Então fica aqui no vídeo para você aprender. Assunto extremamente importante, joga o sinalzinho aí, ó, de atenção, porque você precisa saber da diferença entre os predicados. Para quem está estudando e fazendo a análise sintática, a maioria dos alunos sentem dificuldade para analisar certos tipos de predicados. Então é aqui que eu vou te ensinar a analisar um por um. Eu já afirmo, é bem fácil, é só você anotar tudo e vir comigo para não perder nada. Então, vamos começar falando, mas e aí, o que é predicado? A explicação mais básica, que eu sei que vai ajudar você do outro lado, é o seguinte: predicado é tudo aquilo que não é sujeito. É assim, ó, você tá olhando a frase, você vai tirar o sujeito e o que sobrar, ou seja, aquilo que não for sujeito, vai ser o meu predicado. Quer ver como isso é muito fácil? Frase número 1 na tela para você. As crianças brincaram durante todo o dia. Fala o seguinte para mim aí, tira o sujeito, joga ele para um lado. O que sobrou? Não. Quem é o sujeito primeiro? As crianças. Joga ele para outro lado. O que sobrou? Brincaram durante todo o dia. Ou seja, pergunta, qual é o predicado dessa frase? Sim, brincaram durante todo o dia. E aí você pode afirmar que você já aprendeu o que é predicado, mas calma que existem classificações. Próxima frase aí para você. As crianças estavam felizes. Tira o sujeito, o que sobrou? Estavam felizes. Pergunta, qual é o predicado? Muito bem, não vou nem repetir, hein? Próxima frase, há pessoas no local. E aí, quem é o sujeito? Cuidado, atenção, porque verbo haver com sentido de existir não tem sujeito. Olha só, existem pessoas no local. Se não tem sujeito, qual vai ser meu predicado? Tudo aquilo que não for sujeito. Ou seja, o meu predicado aí vai ser minha frase inteira, minha oração toda. Ou seja, há pessoas no local, porque não tem sujeito. Então vamos estudar aqui os tipos de predicado. E o caso número 1 é predicado verbal. Olha só, quando a gente fala de predicado verbal, a gente fala o seguinte: para achar o predicado, acha o sujeito e joga ele fora. O que sobrar é o predicado. Depois a gente vai para uma outra análise. Perceber o verbo, tá? Se ele for um verbo significativo, ou seja, o que é um verbo significativo? Que indica aí uma ação. Se ele for um verbo que indique uma ação, tá? Aí eu tenho possibilidade dele ser aí um predicado verbal. Uma outra característica é que esse predicado verbal aí não vai ter, claro, verbo de ligação. Até aí também ficou tudo certo. Agora, se você não sabe o que é verbo transitivo direto, tem playlist aqui para você assistir. Bom, a gente já sabe também que predicado verbal não pode ter um verbo de ligação. Uma outra característica que a gente não pode esquecer é que o predicado aí verbal, o núcleo dele vai ser o próprio verbo. Então, frase na tela aí para você. As crianças brincaram durante todo o dia. Tira aí o sujeito, sobra, brincaram durante todo o dia. Brincaram é um verbo significativo? É um verbo aí que indica uma ação? Sim. Ou seja, qual é o meu predicado? Brincaram durante todo o dia. Qual é o meu núcleo? Bom, tem que pensar assim, se o verbo é significativo e indicação, ele vai ser o núcleo. O meu núcleo, então, o núcleo do predicado vai ser brincaram. Então, se o núcleo do predicado ali é um verbo que indica uma ação, eu tenho um predicado verbal. Outra frase para vocês aí na tela. O estudante concorreu ao título. Tira o sujeito, estudante. O que sobrou? Concorreu ao título. Esse é o meu predicado. O verbo concorrer indica uma ação? Indica, é um verbo significativo. Bom, então pensa comigo. Concorrer ao título é o meu predicado todo. Qual é o núcleo desse predicado aí verbal? Concorreu. Lembre-se, verbo significativo, ele indica uma ação. Então eu tenho aí, concorreu ao título é o meu predicado e o núcleo desse predicado é o próprio verbo. Então a gente fecha aqui o entendimento com relação ao predicado verbal. Então vamos analisar então o segundo caso, que é o predicado nominal. Já o predicado nominal, a gente vai fazer a mesma coisa, achar o sujeito e jogar ele fora, o que sobrar é o predicado. Só que aí o predicado nominal vai apresentar verbo de ligação. Não sabe o que é verbo de ligação? Tem card aqui passando para você clicar e aprender o que é um verbo de ligação. Bom,
tem verbo de ligação, tá? Primeiro caso. E se tiver também um predicativo aí do sujeito, lembrando aqui rapidinho o que é um predicativo do sujeito, é uma qualidade ou uma característica do sujeito. Então você tem que pensar sempre nisso, ó. Para o predicado ser nominal, ele precisa ter um verbo de ligação, não esquece, e apresentar, ó, duas coisas importantes. E apresentar o nosso predicativo do sujeito, qualidade ou característica do sujeito. Tudo bem? Então olha só, frase para você aí na tela. O sujeito parecia cansado. Tem verbo de ligação? Sim, tem verbo de ligação. Tem alguma característica ou qualidade do sujeito? Tem. O sujeito parecia cansado. Cansado é uma qualidade ou uma característica do sujeito. Então, tenho duas coisas que me fazem afirmar que aqui eu tenho um predicado nominal. Ou seja, verbo de ligação e uma característica. Pensa comigo o seguinte, tira o sujeito, tudo que sobrou ali é o predicado. Qual vai ser o núcleo desse predicado no predicado nominal? Bom, aí a gente vai ter a qualidade ou característica. No predicado verbal, o seu núcleo é o verbo. Já no predicado nominal, o núcleo, ou seja, a parte mais importante vai ser a característica. Então eu faço a pergunta a você. O sujeito parecia cansado. Quem é o núcleo desse predicado? Cansado. Os animais andavam tristes, olha só. Tira o sujeito, o que sobrou? Andavam tristes, olha só, beleza. Andavam aí, é uma ação ou é o estado em que eles andavam? É o estado em que eles andavam. Opa, verbo de ligação, beleza. Tristes é uma qualidade ou característica do sujeito? É um predicativo do sujeito? É uma qualidade. Ou seja, eu tenho verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então eu posso afirmar, tendo essas duas coisinhas aqui, tá? Que eu tenho então um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, logo eu tenho um predicado nominal. E qual seria o núcleo então desse predicado nominal? Tristes, porque tristes ali é uma qualidade ou característica. Próxima frase. As casas permaneciam pintadas. Olha só, tira o sujeito, as casas. O que sobrou, predicado. Analisa o verbo. É de ligação? Sim, professor, é de ligação. Tem qualidade ou característica da casa? Também tem, que é pintadas. Ou seja, eu tenho um predicado nominal. Verbo de ligação com predicativo. Qual é o núcleo, então, desse predicado, já que ele é um predicado nominal? Vai ser, então, a palavrinha pintadas, porque é a característica do sujeito. Caso número 3, predicado, verbo nominal. Mas antes de eu falar desse terceiro caso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Já deixa o seu like e comenta, ou então manda esse vídeo aqui para quem você acha que precisa. O caso número 3 é o predicado aí verbo nominal. O predicado verbo nominal é a junção dos outros dois, tá? A gente vai ter ali um verbo, mas é um verbo que indica uma ação, é um verbo significativo, e vamos ter a presença de um predicativo. Seja esse predicativo, né, a qualidade ou característica, pode ser do sujeito ou pode ser do objeto, do complemento do verbo, tá? Então vamos à primeira análise aqui. O motorista dirigiu o carro desgovernado. Tira o sujeito, o que sobrou? Vamos lá? Dirigiu o carro desgovernado. Olha só, dirigiu é um verbo significativo, é uma ação. E aí a gente tem um complemento desse verbo. Dirigiu o quê? O carro. Bom, beleza. Eu tenho alguma característica aí dentro? Sim, desgovernado é uma característica do carro, ou seja, uma característica do objeto. Logo, eu tenho um predicativo do objeto. Significa que eu tenho um verbo significativo que indica uma ação e um predicativo. Nesse caso aqui, predicativo do objeto. Ou seja, eu tenho um predicado verbo nominal. E qual vai ser o núcleo? Aqui vamos ter dois núcleos também. Vamos ter o verbo aí que indica ação e vamos ter a característica. Nesse caso aqui, dirigiu é o núcleo e desgovernado também vai ser o núcleo. Frase número 2. Ela assistiu aterrorizada ao filme. Vamos lá, de novo, gente. É sempre assim, ó. Tira o sujeito, sobrou o quê? Assistiu aterrorizada ao filme. Assistiu é um verbo que indica uma ação. Viu, vê, não é mesmo? Logo em seguida eu tenho uma característica, porque ela assistiu o filme horrorizada. Ou seja, verbo que indica ação, característica do sujeito, aí é um predicativo do sujeito, então com certeza eu tenho um predicado verbo nominal. Eu faço a pergunta a você aí, ó. Qual é, ou na verdade, quais são os núcleos aí? O verbo
e a característica. Há livros inesquecíveis. Olha só, vamos ver aqui, ó. Tem sujeito? Não tem. Porque a gente sabe que verbo haver, no sentido de existir, a gente não trabalha com sujeito aqui não. Então, tudo isso aí é predicado. Então, havia livros inesquecíveis, predicado. Haver aí é um verbo, tá? Havia o quê? Livros, tá? Livros, complemento do verbo haver. E aí eu tenho inesquecíveis, que é uma característica do livro, né? Ou seja, uma característica do objeto. Então eu tenho um verbo, nesse caso aí um verbo impessoal, ou seja, um verbo que não tem sujeito, tá? Logo em seguida o objeto e depois uma característica desse objeto, um predicativo do objeto. Olha que simples, tendo essas duas coisas, predicado, verbo nominal. Viu como foi fácil aprender tipos de predicado? Predicado verbal, predicado nominal e verbo nominal, tá? Só fazendo uma recapitulação aqui. Predicado verbal apresenta aí um verbo que indica uma ação, tá? Então não se esqueça disso, é a parte fundamental e o núcleo vai ser o próprio verbo. O predicado aí nominal apresenta verbo de ligação e precisa ter predicativo do sujeito. Tem que ter essas duas coisas, tá? Já aí o predicado verbo nominal vai ter ali uma situação, um verbo que indique uma ação específica ou um impessoal, como a gente viu também aqui. E também vai ter uma característica ou do sujeito ou do objeto, tá? Então fica fácil de você analisar. Muito obrigado por assistir esse vídeo, eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Ative as notificações, comentem aqui embaixo, inscrevam-se no canal. Um beijo e até a próxima.